agora com vocês, o padre que arrasta multidões, Padre Reginaldo Manzotti. Boa noite a todos, boa noite a você que está aqui, obrigado pela sua presença, obrigado a você que acompanha pelo Rede Vida Evangeliza, a TV da Família. Por onde eu tenho viajado, as pessoas têm comentado deste programa. Que bom que você está conosco. Rede Vida Evangeliza, todas as quartas-feiras, faz a diferença na sua vida. Queridos filhos, hoje o nosso tema é o sobrenatural. Isso mesmo, o sobrenatural. Como enfrentar casa mal assombrada? Existe isso. Os mortos falam, existe evocação dos mortos, existe esse diálogo. É o tema de hoje. Nosso convidado também artístico, Derico Ciotti. Ele que participou anos e anos da banda do Jô. Prazer de estar aqui conosco. Márcia Cobeiro, que faz parte do CLAP, estudo de parapsicologia. Você vai ter aqui imagens assustadoras, uma série com o Padre Quevedo que fiz no passado e quero resgatar sobre alguns temas. Claro, você só acredita naquilo que vê? Tudo na presença do Santíssimo. Vamos enfrentar os nossos medos, os medos reais, os medos irreais, na presença. Hoje o tema, a casa assombrada, falar com os espíritos. Eita, padre, tô com medo hoje. Boa noite, Manzotinho. Boa noite, padre, boa noite. Por quê? Você tá tremendo, meu filho? Um pouquinho, tô um pouco impressionado, viu? Vixe Maria, mãe de Deus. Boa noite, Fernanda. Boa noite, padre, boa noite, Manzotinho. Olha só, eu já tô ficando com medo com o Manzotinho aqui também. Porque a nossa pergunta das redes sociais hoje é: você já vivenciou algum fenômeno sobrenatural? E ó, já começaram a chegar histórias aqui, padre. A Jussi Cacau diz que ela é viúva há 1 ano e 11 meses. E até 6 meses ela sentia a presença dele na hora de deitar. Até que ele bateu nele dizendo assim: vai embora, você não é mais daqui. E nunca mais aconteceu. Bom, nós vamos falar sobre isso com propriedade. Um pouco de humor, mas sem dúvida tratar com responsabilidade deste tema. Por isso a nossa convidada é Márcia Cobeiro, e eu gostaria que você se desse conta a partir desta matéria. Só acreditamos naquilo que vemos? Ou devemos seguir nossos instintos e considerar que não estamos sozinhos e que há algo muito maior que possamos imaginar? Será que essas cenas podem realmente acontecer? Será que isso pode acontecer? Bom, eu quero convidar a nossa querida Márcia Cobeiro, que ela vem do CLAP e já era colunista nossa do Jornal do Evangelizador. Obrigado, Márcia. Seja bem-vinda, por favor, nesse lugarzinho aqui. E a gente começa conversando, porque o tema de hoje sugere o sobrenatural. E o que é parapsicologia? Para começo de conversa, para entender por que você está aqui, claro. Seja bem-vinda. O que é parapsicologia? A parapsicologia é a ciência que estuda todos os fenômenos estranhos, misteriosos, ocultos, que ficaram abandonados pela ciência e que ficaram abandonados pela religião. Nós estamos falando de parapsicologia, mas será que existe casas mal assombradas? Nós vamos falar sobre isso hoje. É possível? Existe evocação de mortos? Bom, existe invocação. Qual a diferença? Invocar, evocar mortos. Por que as pessoas gostam de ver filme ou terror? Nós vamos falar sobre isso e também trazer presente aquele que é o mestre de todos nós, e eu comecei a gostar dele quando li o livro Antes que os Demônios Voltem, do Padre Quevedo, que nos deu aqui uma entrevista. Queridos filhos e filhas, para que serve a parapsicologia, Márcia? Para que serve? Para estudar? Para libertar. Opa, apareceu uma palavra. Para evangelizar. Por que para libertar? Porque nós somos escravos dos nossos medos, das nossas superstições,
E antes de qualquer coisa, nós precisamos nos libertar de crendices e superstições para daí ter um encontro com o nosso verdadeiro Deus, o nosso verdadeiro Pai. Muito bem, ela usou a palavra muito séria. Libertar dos verdadeiros, dos medos irreais. Isso não significa que eles não existam, significa uma libertação. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouco. Agora eu quero convidar ele que vem trazer muita música, boa música. Derico Ciotti, seja bem-vindo, meu irmão. Derico, você é um cara medroso? Então, eu estava lá ouvindo você falar e eu durante muito tempo, até depois de velho já, eu sempre que viajava eu dormia com uma luz acesa no quarto do hotel, porque eu tenho muito... Eita, meu Deus do céu. Mas é verdade, eu tinha muito medo do escuro, mas assim, pavor mesmo. Então eu dormia com a luz acesa, em casa já não. Em casa eu estava com a minha mulher, estava dentro de casa, então eu não tinha tanto esse medo. Mas viajando sempre, absolutamente sempre, todas as vezes eu dormia com uma luz acesa. Depois eu fui me monitorando, fui melhorando isso, tá? Hoje eu consigo, às vezes eu durmo com a televisão ligada, alguma coisinha tem que estar funcionando, mas eu já fui pior, agora eu estou um pouquinho mais centrado. Derico, a gente vai passar por algumas coisas aqui, tudo bem? Você vai Tô tocando, junto. acompanhando. Opa, conte comigo. A Márcia Cobeiro está aqui para nos ajudar. Sério. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Você já fez aquele jogo do copo? Quem já fez aqui? Não recomendo. Eu quero dizer a você, os medos, eles são importantes. Credo, Padre. Sim, o medo é uma forma da sobrevivência. E isso vai até os nossos ancestrais. A questão do medo é quando ele se torna patológico e quando o medo se torna um problema na nossa vida. O medo enquanto receio, ele é válido. Segundo o questionamento, esse medo é real ou irreal? E do que realmente devo ter medo? Por que as pessoas brincam? Por que as pessoas brincam com coisas que não sabem? Sobre os jogos, o jogo do copo, veja o que me disse Padre Quevedo. Existe a radiestesia, a rhabdomancia, o movimento do copo por parasinesia. Existem esses que ele chama jogos, mas não são sobrenaturais. Por exemplo, a radiestesia. Está claro? Movimentos inconscientes, involuntários e incoercíveis, inevitáveis. Então a pessoa acha, mente, imagina, em algum caso até adivinha, por telepatia, pelo que for, e ele, por mexe o pêndulo. Coloquem o pêndulo num tripé e não se mexe. Alguma vez por telecinesia, mas isso não é tão frequente, e a 50 metros de distância, nada. Então não tem nada a ver com demônios, nem com espíritos, nem com coisa que vai. Então não é sobrenatural, é absolutamente natural. Adivinhações, às vezes invenções, mentiras e movimentos no pêndulo, no copo, a brincadeira do copo, que de brincadeira não tem nada, já meteu muita gente no manicômio. Não fomentem no inconsciente, fomentem no consciente, mas se estão fomentando o inconsciente, podem virar inconscientes, dupla personalidade, mas não é um espírito que dentro do copo, ou um demônio que mexe o copo, não. É o vivo, ou as pessoas vivas, que por aí mexem no copo. Márcia, por que não se deve brincar com isso? E aí Derico pode interagir conosco. Porque você percebe, foi colocado, não é o espírito, que nós vamos falar sobre evocação, que não venha me dizer que não existe evocação de espírito. Pelo menos uma vez na Bíblia aconteceu, evocação de espírito, e vou mostrar na Bíblia, quando um vivo falou com o morto. Eu sei que você discorda comigo, mas eu vou respeitar, mas eu não posso ser diferente do que eu tenho visto. Mas por que esse jogo não é bom? Porque as pessoas acabam acreditando de que é prova de comunicação com os mortos. Agora, o importante na ciência é você provar que é o vivo. Então, eu estou aqui numa mesa lisa.
pego um copo, ponho areia na mesa. Mas aí é charlatanismo? Não. E ponho, por exemplo, manteiga ou vaselina na ponta do copo. E daí os jovens vão ali, põem o dedo e começam a querer movimentar o copo. Escorrega na vaselina, escorrega na manteiga, o copo com o obstáculo da areia não se movimenta. Então, se eu posso pôr obstáculos materiais, eu não posso dizer que esse fenômeno seria por causa de alguma força do além. Agora, o jovem, ele fica impressionado, acredita que está se comunicando com os mortos. E ele pode destruir até a própria vida com isto. Bom, compreendo e vejo que é um perigo imenso, porque você mexe com uma força interna. Padre Quevedo disse isso, com o teu inconsciente, que é uma força muito maior que um consciente. Tem algo a dizer, Dele? Eu acho que você lida com uma força que você sabe que você tem, mas você não tem poder de controle sobre ela, né? A gente teria que ter, pelo menos, um estudo, um exercício, alguma coisa que fizesse com que a gente conseguisse lidar com isso, como a gente lida com o próprio corpo, como a gente lida com os próprios músculos, com o nosso movimento. A gente teria uma relação um pouco mais dinâmica, um pouco mais coerente com a nossa consciência e com o nosso inconsciente. A gente não tem, né? É um pouquinho mais simples do que isso, tá, Derico? É um pouquinho mais simples do que isso, padre. Quando é feito por jovens, meninas, jovens, a pergunta mais frequente é: com quem eu vou me casar? É com o padre Reginaldo Manzotti, é com o Luan Santana, é com o professor bonitão de física. Pois é, minha mulher resolveu casar comigo, não sei São por quê. Projeções, Que escolha que ela teve. projeções do inconsciente de uma jovem. Agora, uma pessoa da meia-idade, ou uma pessoa da melhor idade, como eu, não faz brincadeira do copo, não tem mais interesse. E se fizer, iria perguntar coisas mais difíceis, como cura do câncer, Entendi. uma vacina contra a AIDS, e não teria sucesso na brincadeira. A tua esposa não jogou então, o copo? Deve ter jogado da xícara, alguma coisa, porque não deu não deu Bom, certo. eu queria que vocês vissem essas imagens e pelo menos nos causa... É a maçaneta que está mexendo. O escritório está vazio, são câmeras. A porta que bate. Os papéis que mexem, sozinhos. Obrigado, gente. E a pergunta que eu quero fazer: você tem um caso que você cuidou das casas das irmãs. Diga você, porque eu não posso contar. Você que cuidou, você pode. Eu não pedi autorização para elas. Qual caso das irmãs? Das irmãs paulinas de São Paulo. Não, não é das Irmãs Paulinas. Foi num colégio. Colégio? Num colégio, na Rua Cardeal Arco Verde, onde demitiram um funcionário e acharam que esse funcionário, em vingança, recorreram... o funcionário, né, recorreu a feitiços de vingança e tal, e começou a ter fenômenos estranhos lá no colégio. E a senhora foi chamada? Fui. E eu faço sempre o que tem de mais simples. Não existe fenômeno estranho, gente. Não existe fenômeno misterioso onde não tem vivo. Então, a gente tira o vivo de lá e os fenômenos param. Aquele pressuposto de que os fenômenos acontecem com gente viva a 50 metros. É o clássico da parapsicologia. É o clássico. Dá licença, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Não estava combinado, mas a senhora me abordou no começo do programa e diga para ela. Uma vez eu estava dormindo. Não, aquilo que a senhora me disse, que a senhora estava sendo atrapalhada pelo seu pai. Com voodoo. Em todos os lugares que eu fui, me informaram. E eu cheguei a ver, teu pai. Sou presença viva de que eu vi. Viu o quê? Vi. O que a senhora viu? O meu filho estava sentado, o meu pai estava numa esquina, eu estava em outra.
E eu cheguei perto dele, tinha uma lança bem no estômago dele. Aí ele olhou para mim e falou, fez bem assim. E o olho dele encheu de lágrimas. Teu pai é vivo ou morto? É vivo. E por que ele quer o mal para você? Não sei. A senhora acredita realmente que ele fez um trabalho, fez um voodoo para a senhora e seu filho? Sim. Por que a senhora acredita? Ele falou? Porque esses dias atrás a gente estava discutindo, daí eu falei, então eu quero que você fale uma coisa para mim e para o meu filho, que eu e o meu filho saia desta casa com vida, com saúde e perfeito. Ele ficou quieto. O que você diz, Márcia? Que o feiticeiro não tem poder algum. Mas existe o feitiço. Existe o feitiço, existe o feiticeiro, só que o mérito da eficácia nas aparentes técnicas não é nem do feitiço, padre, e nem do feiticeiro. Sim. O mérito é da minha imaginação. Se eu acredito que eu vou num terreiro numa sexta-feira à noite e faço um trabalho para conseguir um trabalho, na segunda-feira eu vou com mais confiança e essa confiança vai causar um efeito positivo na minha entrevista de trabalho. Deus existe, o diabo existe. Deus existe e o diabo existe. Muito bem. Depois nós continuamos. Me desculpe, eu tenho que só dar esse recadinho aqui, que nós estamos em plena ação das santas chagas de nós. O Papa Francisco abraçando uma pessoa. Há 800 anos atrás, no Oriente Médio, um homem chamado Francisco de Assis sai da Itália e vai até Israel e abraça o sultão, estabelecendo paz entre o cristianismo e o islamismo. 800 anos depois, volta a foto, o Papa Francisco vai e abraça esse homem como tal, o atual sultão, e pede que a paz seja uma realidade e que as religiões busquem o essencial, a vida. Parabéns, Papa Francisco. Então nós damos continuidade e eu queria que você soubesse sobre... Não, vamos cantar um pouco. Eu já ia para a criança possuída. Cantar não, vamos lá, Derico. Vamos cantar um pouco? Vamos tocar, vamos ver boa música. Mas daqui a pouco, existe crianças, pessoas possuídas. Como lidar com essa situação? Por favor, Derico, volta aquelas imagens rapidinho das gavetas batendo. Márcia, enquanto isso nós vamos conversando. Você disse que, depois eu volto na criança possuída. Você disse que aquele fenômeno, e nós estamos pressupondo que existe, não é invenção. Aquilo não, a gente não mostraria, que lá percorreu. E aquelas imagens, é preciso ter uma pessoa viva. Morto não faz. A gente está vendo ali as imagens, morto não faz isso. A menos de 50 metros de distância de um vivo não acontece nada. Me impressiona muito que lembra os efeitos especiais dos filmes de Spielberg, né? Perfeito demais. Tá bom. E na natureza não é tanto assim, não. Tá bom, então vamos, já que eu falei que ela acaba com tudo que a gente constrói, ela me deu um livro, esse foi prova, né? Ela me deu um livro de milagre. Eu falei, mas você acredita, Márcia? Muito! Não existe. Lembra de alguém, né? Ele não vai ficar bravo comigo, né? Brincadeira. Eu falei que acredito. Acredito, é verdade. Mas, gente, o princípio existe um fenômeno, eu também já fui chamado para esses casos, em que a pessoa ia cozinhar e virava estrume. Você já viu isso? Ela foi cozinhar e toda a comida que ela colocava virava estrume. Você pode explicar isso? Não é o diabo em si, e nem o secretário. Explica. Eu vou tentar ser o mais simples e o mais rápida possível. No corpo humano, no corpo de cada um de nós, tem energias diversas. Sim. Eletromagnetismo, elétrica, estática, somática, vital, motora, plástica, e entraríamos por um campo muito monótono, né, para um programa tão ágil. Mas o importante é que todos os cientistas, o próprio Einstein aceita que essa energia nossa corporal pode ser exteriorizada e atuar fora do meu corpo como um prolongamento meu. Então, se eu, por exemplo, estou frustrada, mal casada, passando uma crise conjugal, eu posso exteriorizar toda esta tensão e uma energia que é própria do meu corpo sai de mim e age fora. Estoura a lâmpada, quebra a televisão,
movimenta objetos. Parece que o inconsciente busca isso como uma saída até saudável. Sim. É pior você tratar uma úlcera, um infarto, Tanto uma que num pressão caso alta. desse, você vai para uma criança que está começando uma menina menstruação, né? Um menino na puberdade ou uma mulher na menopausa. Os mais frequentes nas casas assombradas são adolescentes, mulheres na menopausa. Os mais frequentes. Eu não quero dizer, mas aqui, esse terreno foi doado por um senhor. Você descobriu o nome? Não ainda. Mas é verdade. Vocês estão brincando, mas aqui tem uma pessoa morta. Eita, Jesus. Não, mas não precisa ter medo. Você escutou o que ela disse, tenha medo dos vivos. Dos vivos. Dos vivos, os mortos, salvo. Aí nós vamos discordar. Evocação dos mortos. Nós vamos falar depois. Veja esse vídeo dessa criança. Percorreu, viralizou no Brasil, no mundo inteiro. Você está vendo bem, Márcia? Esqueceu o óculos, minha filha. Ó, olha lá, lá está a tela grande. Pode continuar, o sacristão. A criança fica no berço, como que agarrado por uma situação. Chega a ser desesperador. Você olha esse vídeo, você fica pasmo. E do nada, a criança é solta. Pois é. O que você me diz? Meu Deus do céu. Bom, eu como eu não olho com os olhos, né? Então, de quem com fica que olhar pasmo, você vê? A única coisa que eu consigo enxergar ali, eu já vi em outras situações, crianças chorando, e de repente algum barulho, alguma outra coisa entretém a atenção e ela para. Mas o senhor tem certeza que quer falar do demônio já? Eu quero. Eu escrevi um livro sobre as graças de Deus, mas a força do demônio. Você não recebeu ainda, vou te dar de presente hoje. Ah, maravilha. Você também, Derico. Obrigado. Mas não é para ter medo do diabo. Então, eu só queria fazer uma pergunta. Eu não... Por favor. Mas, por exemplo, aquele vídeo daquela criança, para aquele vídeo ter sido feito, aquele fenômeno deve ter acontecido mais vezes, porque ele falou, bom, eu vou botar uma câmera aqui... Não, é uma câmera de secretária, de babá. Então, mas é uma câmera de secretária de babá que está num lugar específico, porque câmera de babá você bota em qualquer lugar, né? Porque é muito mais para você ouvir o som da criança chorando do que se ela está subindo no berço ou não, na verdade. Então, é um vídeo específico. Fabricado, né? Então, eu não sei se é fabricado, mas assim, alguma coisa deve ter acontecido antes para o pai e a mãe falar assim, não pode ser. Eu tenho pegada de criança no parapeito do berço. Alguma coisa está acontecendo. Ela virou de lado, ela não era para virar, ela amanheceu ao contrário. Sim. Vamos botar essa câmera aqui. Porque é muito real. É a mesma coisa do vídeo das cadeiras, das gavetas. É muita câmera muito colocada como muito as câmeras que estão aqui. Né? Mas mesmo que, tá bom, vamos partir do princípio que foi fabricado. Esse fenômeno pode acontecer? O fenômeno existe sim. O problema é a facilidade com que eles podem ser trucados. Você acredita em feitiço? Vou perguntar de novo. Eu acredito que o feitiço existe, acredito que o feiticeiro existe. Eu não acredito que ninguém consiga me enfeitiçar, porque eu não acredito. Então, quem tem Deus, quem tem Deus, o amor, assim, não é uma forma. É uma forma. Ele perguntou se o amor é um feitiço. Poderíamos dizer, mas fugiria do contexto que ele está perguntando agora. Então vamos falar de macumba. Quem tem... Eu não vou falar. Padre, vamos assim resumir numa frase bem curta e assim direta. Quem tem fé não tem crendice. E quem tem Deus não tem ídolos. Muito bem. Então, quem tem fé não tem crendice. Quem tem fé não tem ídolos. Quem tem Deus não tem ídolos. Então, quem acredita na misericórdia de Deus e acredita que Deus é um pai que cuida de seus filhos, está automaticamente vacinado e protegido contra todo tipo de feitiço. Tudo bem. Então, a senhora me diga, fala logo do diabo. Fala logo do diabo. A senhora vai dizer também que não tem. Não, o senhor me perguntou, existe Deus? Eu falei, sim, existe o demônio?
Sim. A senhora fala depois. Fala, Fernanda, ela está desesperada lá com o microfone. Não, eu vou dormir de luz acesa hoje também, né? Tem muitos casos aqui que dá medo. Mas eu descobri o nome. É o Baltazar Carrasco dos Reis. É ele que doou esse terreno e pediu para ser enterrado aqui. É verdade, eu sabia. Eu sabia que eu não estava inventando lorota. Eu só não lembrava. Ainda é carrasco ainda. Como é que é? Carrasco Ele ainda é ainda. carrasco Carrasco Ainda é carrasco. Viu as meninas ali, ó? Pode ficar preparada, tá bom. Qual que é? Padre, tem muitas participações aqui. Olha, inclusive a Patrícia Maciel, ela disse que no dia 26 de março, o irmão dela se matou enforcado. E na noite, ela sentiu alguém segurando forte e gelado o punho dela e dizendo, diz doidinha, que é como ele falava com ela. Ela ficou assustada e chorou bastante. Ela não diz de onde ela é. Também a Rúbia, ela diz assim que na noite que a sogra dela morreu, ela estava sentada fazendo uma cortina. Então ela sentiu alguém forte abraçar ela e ela olhou e não viu ninguém. Também tá que foi bom. tão real. Fala sobre esses dois casos, Márcia. Tá. O ser humano... Eu sei que tem mais. Por favor, é que é o tempo. O diretor está dizendo que o tempo está acabando e eu estou desesperado. O ser humano é corpo, alma, é espírito, matéria. Então, a minha visão material está limitada. Eu não enxergo atrás daquela parede. Mas se eu tenho alma, não é só para enfeitar. Tem que servir para alguma coisa. Então, a alma espiritual não tem distância, não tem tempo e não tem obstáculos. Eu conheço o passado, o presente, o futuro, até coisas mesmo distantes, coisas que ainda vão acontecer. Agora, isso que parece tão complicado, sua plateia inteirinha deve saber. Gente, quem assistiu aquela... O Derico responde. A série lá, Jornada nas Estrelas, Sim. que tinha o Spock, Sim. ele se comunicava telepaticamente. Telepaticamente. Telepatia é o fenômeno Então... mais frequente da parapsicologia e que explica essas todas mal chamadas comunicações de mortos. Então você está me dizendo que o que ela disse lá era realmente uma presença de alma? Não. Era o quê? É o vivo que capta espiritualmente, é o vivo que capta por telepatia a morte futura de um ente querido ou o irmão que está se suicidando, fora o sentimento que a gente tem de saudade e tudo. Entendi. A gente sabe que o cadáver é gelado, então tem a sensação, meu irmão me tocou, é morto, tem que estar gelado. Entendi. Então são sensações humanas. Compreendi onde você está chegando. Bom, ainda tem muita coisa para falarmos hoje. Fernanda, tem alguma coisa aí da agenda? Agenda, também estão perguntando, padrereginaldomanzotti.org.br. Dia 4 de maio, o padre estará na Expoingá. No dia 5, em Paranavaí. No dia 7, volta para Maringá para o lançamento do livro Batalha Espiritual no Catuaí Shopping. Então, garanta já o seu convite. E dia 12 de maio, em Joinville. Participe. Qualquer dúvida, padrereginaldomanzotti.org.br. Bom, gente, eu tenho que ir para o intervalo, mas eu volto sobre a questão que é recorrente, evocação de mortos. Algo que a gente pensa é uma brincadeira, mas na verdade, pelo menos uma vez na Bíblia aconteceu. E você vai encontrar com o profeta Samuel evocado por uma vidente. Eu vou para um rápido intervalo. Quem nos separará do amor de Deus? Eu queria retomar um texto. 1 Samuel nos diz assim, eu não vou ler, mas eu deixo para que você em casa possa procurar. 1 Samuel capítulo 28, eu conto a história. Saul está perdendo a guerra contra as tribos, os povos. E Saul vai a uma vidente e pede, evoque. Não é invocar. Eu invoco Nossa Senhora. Eu invoco Jesus. Evoque Samuel. E pergunte a ele se eu vou ou não ganhar essa batalha. A vidente faz um rito e evoca Samuel, o profeta. Samuel, você encontra em 1 Samuel, capítulo 28. Samuel vem e diz, por que me tiraste do sono, da paz? Por isso morrerás. Além de perder a guerra, morrerás.
o preço da evocação foi a morte. Depois ficou proibido para que o povo que veio do Egito, chegando na terra prometida, tivesse práticas pagãs. Não significa que não existe, significa que é proibido a um cristão, e de modo particular um católico, reza o catecismo, de evocar os mortos. Mas Padre Quevedo fala sobre isso agora. Invocar, de aqui invocare, chamar, pedir a Nossa Senhora, aos santos que nos precederam da fé, para que eles vão a Deus e Deus nos proteja, e Nossa Senhora mande a Cristo que nos proteja. Invocar, sim, evocar, chamar que venham de lá, nunca. Então a Bíblia, para não desviar-me do tema, diz: quando saíres desta terra e vas a essa terra que te estou preparando, que não exista entre vocês ninguém, como aqueles povos aos que vas, que invoque os espíritos dos mortos, ou que faça feitiços, porque essas abominações Deus abomina, rejeita. Bom, muito obrigado, Padre Quevedo. Ele fez uma série comigo aqui. E o Derico está fazendo um comentário, Derico. Eu peço licença. Pode falar, não tem problema. Porque o meu pai, ele faleceu em 25 de abril de 2012. E ele foi meu pai desde que eu nasci. Pai, né? Pai. E no dia que ele morreu, dia 25 de abril de 2012, a partir desse dia, eu entendi o que você falou. Eu invoco o meu pai todo dia. Em algum momento do meu dia, eu falo um oi, eu pergunto alguma coisa, mas assim, eu não obtenho a resposta, porque né? Eu ficaria morrendo de medo se ele falasse sim, meu filho. Imagina. Mas, ao mesmo tempo, me apazigua demais, porque dependendo do tipo de problema, não que ele vá solucionar o meu problema, mas é uma forma que eu tenho de pelo menos, estar perto, né, sempre, todo dia, e falando sobre coisas da vida, assim, né? Pô, pai, tipo, o que você faria, né? Se você estivesse vivo, o que você me falaria, né? E eu não ouço a resposta, mas, de alguma forma, cara, eu consigo passar por aquilo e remeto muito a ele, assim, né? Eu converso com a minha mãe, converso com meus irmãos, com as pessoas vivas, mas eu sempre tenho ele, assim, todo o santo dia. Incrível. Derico, isso. Eu digo para você, pode ficar tranquilo. 2 correções, quando vou escrever algo, eu levo muito a sério e passo sempre por um censor. E para mim um censor fantástico é Frei Clodovis Boff. 2 correções ele me fez, na verdade 3. Uma delas foi quando ele disse que podemos conversar com os nossos mortos. E se eles foram pessoas boas, podemos pedir que ele interceda por nós. Porque nós acreditamos que são pessoas do bem. Então só podem estar junto de Deus. Então fique tranquilo, esse teu diálogo com teu pai é saudável. Que bom. Não tenha receio. Márcia, o que você tem a dizer sobre o que nós falamos agora? Sobre a evocação. Sobre a evocação. A Bíblia não é um livro de ciência. Os teólogos devem, a partir dos textos bíblicos, tirar uma doutrina. O que nós temos ali é um fato de um fenômeno parapsicológico, um sonho interpretado por uma pitonisa, e o inconsciente, na maior parte das vezes, se manifesta com muita frequência através dos sonhos, que, por excelência, é a linguagem do inconsciente. Então, do ponto de vista da ciência, a gente olha, é um fenômeno parapsicológico de hiperestesia e telepatia. Agora, que mensagem que o teólogo vai tirar dali é outra história, porque maciçamente, como o senhor já falou, sempre se condena as práticas pagãs, a idolatria, a evocação dos mortos, e o próprio Jesus vai dizer lá no Novo Testamento que ninguém viu o Pai. Somente ele. Somente ele. Ninguém que viu o Pai voltou.
Então, nesse sentido que o senhor falou aqui com o Derico, eu concordo. Nós podemos levar o nosso coração em oração até Deus. Nós podemos pedir através dos santos, ou através de Nossa Senhora, ou através das pessoas queridas que nós já perdemos, que intercedam a Deus por nós. Mas trazê-los de volta aqui, não há como provar enquanto ciência, e é contrária à doutrina católica. Sim, então a senhora está afirmando que é possível, num centro espírita, descer um morto? Não. Ou não é permitido? Eles interpretam, por causa da crença que têm, uma manifestação inconsciente de fenômenos parapsicológicos, eles atribuem aos espíritos dos mortos. Tá certo. Gente, veja essas imagens, por favor. Casa assombrada. Você tem medo? Só que sobre isso, nós vamos falar daqui um pouco. Porque existe casas mal assombradas, é coisa de vivo ou de morto. Mostre as fotos. Eu gostaria que as fotos das casas assombradas, enquanto isso nós vamos conversar. O que você me fala de casa mal assombrada, que o pessoal morre de medo? Casa bonita assim, eu também queria morar, né? Mas vai lá, continua. Bom, como nós estamos com o tempo bem breve, né? Se fosse morto que assombrava a casa, padre, o lugar mais assombrado que existiria seria o cemitério. Porque é onde tem mais morto. E, no entanto, as pessoas entram lá para usar droga, para roubar, para profanar a sepultura, para roubar defunto. Fazem tudo no cemitério. Lá não tem assombração. Então, a partir daí, os mortos não assombram casa nenhum. Quando tiver um caso assombrado, gente, aqui em Curitiba, ou no Paraná, ou no Brasil, procurem um vivo que tem algum problema, ajude essa pessoa a resolver os problemas dela e os fenômenos parapsicológicos vão parar. Não quero, o senhor não vai me pegar com o relógio vencendo, de que está me cutucando do diabo e de Deus desde o começo. Por favor. Ciência e fé não podem se contradizer. A teologia é uma ciência, a parapsicologia é outra. Dois ramos da ciência não podem se contradizer. Portanto, é verdade, sim. Deus existe e o demônio, o diabo, existe. A única coisa que a ciência alerta, mas também não é só a ciência que alerta, porque a igreja fala, antes de afirmar que é o demônio, consulte cientistas, psicólogos, médicos e psiquiatras. Então, a ciência alerta para que, se o demônio existe, é criatura de Deus. E nós não podemos dar à criatura poder igual ou maior do que seu Criador. amém. Gente, os contatos da Márcia, eu a chamei porque eu a conheço, já escreveu muito tempo para o jornal. Gostaria de fazer publicamente que voltasse a escrever e que, não, eu sei que você escreve, mas que vai voltar impresso. Essa história de digital não me agrada. Ela tem muitos artigos, um dia ainda a gente vai lançar todos os artigos. Eu estava mais de 1.500, eu estava contando. Mais de 1.500 artigos no Jornal do Evangelizador. E o senhor não imagina com que alegria e agradecimento que eu faço isso. E o povo agradece. Mitos e verdades. Bom, tem uma música que tem tudo a ver, que eu ia cantar agora, mas vou cantar na presença do Santíssimo. Não me basta saber, eu quero sentir. Porque eu quero terminar esse bloco com o Derico, tocando. Opa! Pode ser? Em pé? Não terminou não. Rede Vida continua na presença do Santíssimo Sacramento, aquele que é nosso Deus e verdadeiro Deus. Obrigado a Márcia Cobeiro, que ficou conosco. Nós, durante todo o programa, falávamos de proclamar o senhorio. Onde tem Deus, o mal não atinge. Então vamos proclamar isso. Lembrando, nós estamos na terceira quarta-feira. Protegei-nos e curai-nos do câncer. Senhor, protegei-nos e curai-nos do... Terceira quarta-feira, Senhor, protegei-nos e curai-nos do... Senhor, protegei-nos e curai-nos do... Eu quero que você estenda a sua mão, as duas mãos. Ministério, vamos comigo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Solte.
Levante a voz. O Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Pode parecer que está perdido, pode parecer que está perdido. Eles continuam. Pode parecer. E eu quero fazer essa oração. Eu convido você a rezar comigo. Página 56. Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, Virgem Imaculada, anjos, arcanjos e santos do paraíso, descei sobre mim, fundi-me, Senhor, modelai-me, enchei-me de vós, utilizai-me, expulsai de mim todas as forças do mal, aniquilai-me, destruí-as, para que eu possa estar bem e fazer o bem. Expulsai de mim os malefícios, as bruxarias, a magia negra, missas negras, os feitiços, as ataduras, as maldições e pragas, infestações diabólicas, a possessão diabólica, a possessão e perfídia, todo tipo de mal, pecado, inveja, ciúmes e perfídia, a enfermidade física, psíquica, moral, espiritual e diabólica. Toda enfermidade física, espiritual, moral e diabólica. Às vezes parece que está perdido. Eu queria convidar. Tem uma pessoa que não está programado. Vem cá, filha. Ela no começo do programa veio, pediu. Eu tenho pouco tempo, mas o suficiente que você mostre. Eu mostro a foto. Diga seu nome. Márcia Félix. Qual o testemunho que você quer dar? Eu fui curada pelo câncer de mama. A médica me disse que fiz tratamento, químio, cirurgia, rádio, passei por todo o tratamento, 2 anos e meio. E a médica disse, você está livre, você não tem mais o câncer. Agora é só fazer acompanhamento a cada 6 meses. Eu recebi essa graça. Mãezinha passou na frente. Eu estou curada, em nome de Jesus. A Santa Saga de Jesus me curou. Amém. Fica aqui com essa foto, filha. Graça recebida, graça testemunhada. Sandra Mara, mãe. Louvado seja Deus. E tantas outras pessoas que estão pedindo. Lembra, eu falei a terceira quarta-feira, protegei-nos e curai-nos do câncer. Ela veio aqui dar o testemunho dela. Não foi programado, nós não fomos atrás dela. Ela entrou por essa porta e quis testemunhar a graça de Deus. Então, mesmo que a dor esteja doendo, mesmo que você esteja desanimado em virtude de um câncer, de uma enfermidade, não se entregue. Márcia Félix está aqui testemunhando. Descer que está perdido, receba a bênção de Jesus. Pode parecer não ter mais jeito, protegei-nos e curai-nos do câncer. Mesmo se a dor no peito machuca, sei que do meu lado Ele está aqui. Por isso você falou, Ele é o Senhor. Sinta a presença de Deus em tua vida. Então reze, estenda a tua mão e cante. Pai, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, abençoai, como posse da vitória, vida agora.
e a vitória passa pela cruz. Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão a Jesus, pelo sangue de Jesus, abençoai teu povo, Senhor. Posse da vitória em minha vida agora, e a vitória passa pela cruz. Deus sempre mostra o caminho a seguir. Desse caminho a vitória vai surgir. Pai, em nome de Jesus, toma posse dessa graça. Pelo sangue de Jesus, você que está em casa, tomo posse da vitória em minha vida agora, e a vitória passa pela cruz. Pai, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, tomo posse da vitória em minha vida agora, e a vitória passa pela cruz. Deus sempre mostra o caminho a seguir. Esse caminho a vitória vai surgir. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Espírito exaltemos, a Trindade eterno amor, ao Deus uno demos, alegria do louvor, ao Deus unitrino demos, alegria do louvor. Do céu nos desces o pão, aleluia, que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, ajudados que por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora, por Cristo Senhor nosso. Amém. Você percebeu? Medo dos vivos. Medo do que nós podemos nos tornar, dos nossos desequilíbrios e dos equilíbrios dos outros. Medo de darmos o valor desnecessário a certas crendices e voltar ao que é essencial, Jesus. Ao mesmo tempo, o receio e a fragilidade de um câncer. É o terceiro dia. Coloque a mão sobre a enfermidade. Padre, eu estou longe da pessoa. Toma posse por ela. Senhor, uma gota do teu sangue cura. Uma gota do teu sangue lava. Uma gota do teu sangue liberta. Abençoai os que estão acamados, os que estão fazendo quimioterapia. Senhor, tire o medo, a incerteza, dai força, afofe a cama dos que sofrem. Ajudai a enfrentar a enfermidade, protegei e curai. Senti teu braço forte a
Uma salva de palmas a Jesus. Rede Vida evangeliza. E vamos à bênção individual com a imposição das mãos. Obrigado a todos que nos acompanham. Até próxima quarta-feira. Que não tem mais fim. Quero sempre